Boa noite. Chegamos aqui. Facebook da Paróquia Santa Terezinha do Menino Jesus, no Bosque da Saúde. Seu Padre Christopher Velasco, vigário paroquial aqui na Santa Terezinha. Uma alegria acolher cada um de vocês. Eu vou abrir o meu Facebook aqui para poder compartilhar essa live. Então você que vai chegando aí, vai compartilhando. Aliás, pega a sua Bíblia. Vai buscar a sua Bíblia. Caneta, papel, porque hoje a gente vai se aprofundar no estudo da Sagrada Escritura. Então, vão comentando aí, eu vou abrir aqui para ver os comentários de vocês. Quem participou do Seminário dos Sete Dons, comenta aí, que participou e que está de volta aqui com a gente agora. O pessoal está chegando. Dando boa noite, Padre. Marise, boa noite. Sandra, boa noite. Eu acho que pode colocar o paninho ali, viu? Porque tá estourando. Vamos. Aí, boa. Melhorou. Então, o pessoal chegando aí, deixa eu olhar os comentários de vocês. Marise, Sandra, Cristiane, Deus abençoe, Lourdes, Tânia, minha tia Mônica está aí também. Então, deixa eu compartilhar aqui. Então, pessoal, manda aí para os contatos de vocês, tá bom? Manda aí para o pessoal da sua comunidade, da sua paróquia, da sua pastoral. Eu também vou mandar aqui, manda no WhatsApp, nos grupos do WhatsApp, porque a gente está começando aqui uma série de encontros muito, muito importantes e que a gente vai aprender muito junto. Né? Então, não vamos desperdiçar essa oportunidade. Olha aí, o pessoal está chegando. Cada vez mais pessoas online com a gente. Daqui a pouco vamos cantar uma musiquinha enquanto o pessoal chega. Mas enquanto isso, vão compartilhando aí. Melissa, boa noite. Reinaldo, Carla, Marisol, Suzy. Boa noite, Márcia. Mona Lisa. Minha tia Fátima também. Minhas tias estão chegando. Deixa eu mandar aqui nos grupos. Já jantaram? Não, eu não jantei não, mas não tem problema não. A gente vai se alimentar da palavra primeiro. Deus abençoe, Laura, Sueli, Paulo, boa noite, Sônia. Pessoal, então, comentem, compartilhem, viu? Não deixem de compartilhar. O Hayley Anderson falou, teve sopa. Oh, que beleza, é bom, hein? Simone, boa noite. A Simone, o Edinaldo e o Lázaro estão aí. Gilmara, Deus abençoe. Pessoal, comentem aí. Quem Jefferson, boa noite. Quem participou do Seminário dos Sete Dons? O Anderson tá aí, um abraço daqui de Cândido Mota, interior de São Paulo, boa noite. A Nilma falou que ainda não almoçou, não jantou. A Sônia também. Mas rolou um cafezinho da tarde, pelo menos, assim? Eu comi uma torta de palmito, que tava gostosa, hein? Dando boa noite, Padre. Opa, Marise, boa noite. Tá com som aqui. Quem não jantou ainda? Também? A Sônia também não jantou. Alaide, Deus abençoe. Anne, Deus abençoe. Margarida. Tá aumentando aí, o pessoal tá chegando, hein? Então, povo de Deus, não deixem de compartilhar, tá bom? Não deixem mesmo. Cadê? Eu ia mandar, acho que eu não consegui mandar. Eu tô usando o Face da Simone.
Aqui, mandei. Pessoal, então, ó, mandem nos grupos do WhatsApp. Eu tô mandando aqui, eu não tô tocando nenhuma música ainda, porque eu tô compartilhando aqui com as pessoas também, viu? Pelo meu. Então, Capela Maria Imaculada. Opa, mandei aqui no grupo errado um negócio. Pronto. Já compartilharam? Digam aí se vocês já compartilharam. Ó, o povo tá chegando, hein? Então, enquanto isso, vamos... Então vamos cantando enquanto o pessoal vai chegando, enquanto vocês compartilham. Não deixem de mandar nos grupos do WhatsApp, tá bom? Porque o grupo do WhatsApp é bom pra isso. Ou então faz um negócio, faz uma lista de transmissão e manda pro pessoal, porque isso funciona também. Então vamos lá. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu vim para escutar, eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu gosto de escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Eu quero entender melhor. Eu quero entender melhor tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. O mundo ainda vai viver tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Bem-vindos vocês que chegaram agora para a nossa cesta bíblica. Você que ainda não pegou a Bíblia, vai lá buscar para a nossa cesta bíblica, porque o negócio vai pegar aqui hoje e a gente vai crescer muito no nosso entendimento da palavra de Deus. Eu já estou com a minha Bíblia aqui, aliás, eu estou com duas Bíblias diferentes, já vou falar com vocês sobre elas. Mas vamos invocar o Espírito Santo e você que ainda não compartilhou, vai compartilhando. Vamos pedir o Espírito Santo porque Ele é quem nos ensina a compreender e a viver a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então eu vou começar
mostrando algumas coisinhas que eu tenho aqui para vocês, umas coisas bem legais. Trouxe alguns livros para mostrar para vocês. O primeiro livro que eu quero mostrar para vocês que a gente vai usar é a própria Bíblia, né? Então eu tenho aqui 2 Bíblias que eu quero indicar para vocês. Então, primeira coisa que a gente vai precisar para as nossas cestas bíblicas, obviamente, é a Bíblia, é a Sagrada Escritura. E é muito importante que a gente saiba qual é a Bíblia que a gente tem. Então, eu tenho aqui 2 Bíblias. Uma delas é esta aqui, que é a Bíblia de Jerusalém. Então, a capa já está meio apagadinha, mas aqui vocês conseguem ver aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. Tá vendo? Nova edição revista e ampliada, que ela é como se chama uma Bíblia de estudo. Ela tem essas notas de rodapé aqui, bonitas, grandes e tudo mais, explicações. E a outra aqui é a que a gente vai usar de fato aqui, eu sempre vou usar esta, é esta Bíblia aqui, bonita, que chegou hoje para mim, e que é a nova tradução oficial da CNBB. Essa Bíblia, ela tá muito boa em todos os sentidos, então eu indico muito para vocês. Primeiro, ela em si, fisicamente, tá muito boa, muito bonita, muito bem organizada, as páginas bonitas, as folhas bonitas, enfim. E depois, ela é a nova tradução oficial da igreja no Brasil. E isso significa que, não significa que as outras não possam ser usadas, né? Qualquer Bíblia católica que você tenha, você pode usar. Mas esta aqui, ela é a oficial adotada pela CNBB, que está em vias de ser aprovada também pela Santa Sé. Provavelmente vai ser a que vai ser usada nos livros litúrgicos daqui para frente, é bem provável que isso aconteça. E ela é a Bíblia tradução brasileira que nós temos mais fiel à versão oficial da Igreja Universal, da Igreja da Santa Sé, da Igreja Universal, eu digo católica, né? Não a outra universal que tem por aí. Mas, por quê? A que é usada pela Igreja se chama Neo-Vulgata. É a tradução oficial no latim que é usada para a tradução dos textos litúrgicos no mundo inteiro. E essa aqui, ela segue as mesmas opções de tradução desta Bíblia que é a Neo-Vulgata. E as notas de rodapé são muito boas também. Enfim, ela é toda muito boa, essa Bíblia aqui, e a gente vai usar ela. Depois, tudo que a gente vai dizer, tudo que a gente vai partilhar, tudo que a gente vai aprender juntos, não é coisa da minha cabeça, né? Mas é aquilo que a igreja ensina, aquilo que bons teólogos dizem, né? Então eu tenho aqui alguns documentos da igreja para mostrar para vocês também. Pessoal, enquanto eu vou fazendo isso aqui, vão compartilhando, tá bom? Vocês que ainda não compartilharam, vão compartilhando. Então eu tenho aqui este documento, que é a Dei Verbum. Tá vendo? Dei Verbum significa palavra de Deus. De Deus, palavra, né? Ao pé da letra. Que é a Constituição Dogmática do Concílio Vaticano II sobre a revelação divina. Depois temos este outro aqui, que é do Papa Bento XVI, que é Verbum Domini, significa palavra do Senhor, que é um outro documento também sobre a revelação divina, mas especialmente sobre a palavra de Deus na vida e na missão da igreja, que é fruto de um sínodo sobre a palavra. Depois temos alguns livros aqui, que eu já vou falar deles para vocês também. Temos este aqui, que é a Catena Áurea. Tenho 2 versões dele aqui, Marcos e Mateus. Temos um livro aqui, que daqui a pouco eu vou falar dele para vocês também. Este Introdução ao Antigo Testamento, do Sicre Dias. Este outro aqui, o Evangelho de São Marcos. Caderno de Estudos Bíblicos, do Scott Hahn e do Kurt Smith. E então daqui a pouco a gente vai falar sobre tudo isso. Mas só para dizer que tudo que a gente vai partilhar aqui não são coisas aleatórias, né? Alguém perguntou ali, qual é a mesma formação? Tá ali no título, ó. Então, Sexta Bíblica, primeiro dia, como ler a Bíblia. Então, a gente vai seguir o mesmo esquema que a gente estava usando
no Seminário dos Sete Dons. Vocês podem ter um monte de perguntas aí. Tenho certeza que vai surgir um monte de perguntas, um monte de dúvidas, e é muito bom que tenham. Então vão comentando, a gente vai interagindo. Eu vou ficar aqui com os comentários aqui, o pessoal tá chegando, Deus abençoe, pedindo bênção. Mas vocês vão mandando as perguntas. Algumas pode ser que eu responda hoje, mas elas vão ser anotadas e sempre o primeiro dia seguinte, então sexta que vem, sempre vai ter um tempo dedicado a responder as perguntas da sexta anterior, beleza? Então, eu queria convidar vocês a pegarem a Bíblia de vocês para a gente começar. Então, e abrir lá no Evangelho segundo João, capítulo 1. João 1. Lá no prólogo de João. Então, pessoal, vamos, antes da gente ler aqui, né? Deixa aí, eu falei já, boa noite, Mariana, Rafael, boa noite, o pessoal tá chegando aí, Eliana. O pessoal que vai chegando vai compartilhando. Então, enquanto vocês vão abrindo aí a Bíblia em João 1, tem uma coisa que é legal a gente colocar aqui e pensar, né? Eu tenho certeza que já aconteceu com você, de você pegar a sua Bíblia, abrir, às vezes você pegou e fez aquela coisa assim, deixa eu abrir em uma passagem. E aí abriu, aqui igual eu abri no segundo livro dos Macabeus. E então você abre lá e lê isso aqui. Encontra-se nos documentos que o profeta Jeremias ordenou aos que iam ser deportados que pagassem algo do fogo, como já foi mencionado. E aí você fala, Senhor, eu não entendi nada. Você já passou por isso? Responde aí. Se você já fez a experiência de abrir uma passagem da Bíblia e ter a impressão de que era em outra língua. Tem a impressão de que estava em hebraico o negócio, que não estava em português, não. Estava em grego, sei lá, o que estava acontecendo. Ou então, você abrir no Evangelho mesmo do dia e pegar e ter a impressão de que você não entendeu aquilo. Então, hoje, a gente vai fazer uma introdução. Aí o pessoal já está falando ali, sim, aconteceu comigo, a Suzy falou. E então hoje a gente vai fazer uma introdução muito, muito, muito importante mesmo, antes da gente começar com algum livro da Bíblia, e depois a gente vai saber por onde a gente vai começar, sobre como a gente lê e compreender a Bíblia. Como é que a gente interpreta a Bíblia? Né? E de cara eu já digo que existe um jeito errado de ler a Bíblia, que é muito fácil de acontecer com a gente, que é a leitura fundamentalista da Bíblia. Enquanto vocês ficam aí em João, eu vou abrir uma passagem aqui para vocês, que está em Josué, capítulo 10, versículo 12. Então veja só. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos israelitas. Na presença de Israel, ele exclamou. Veja só o que Josué diz aqui. Sol, detente sobre Gabaon, e tu, lua, sobre o vale de Aialon. E não importa aqui o que é Gabaon, o que é Aialon, tá bom? O que importa aqui é o sol e a lua. Então, presta atenção, ele está falando para o sol e para a lua pararem. E diz aqui no versículo 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingasse dos seus inimigos. Você entendeu o que está dito aqui? Está escrito assim que o sol e a lua pararam de girar em torno da terra. E o dia parou num lugar e a noite parou no outro lugar. Então, se a gente for ler isso aqui ao pé da letra, e isso é a leitura fundamentalista, povo de Deus, a gente vai ficar tudo doido, terraplanista.
É isso que vai acontecer com a gente, entendeu? E não é isso que Deus quer da gente, eu tenho certeza, tá bom? Não é isso que a palavra de Deus quer ensinar pra gente. Ou pode acontecer muitas outras coisas. A gente pode deixar de comer carne de porco por causa disso, por causa da palavra, porque a gente leu na palavra. Ou qualquer outra coisa. Então, como que a gente interpreta corretamente a Bíblia para a gente não cair nisso que se chama essa leitura fundamentalista? Então, agora nós vamos entrar nisso. Então, você que abriu aí já em João 1. Então, aqui a gente vai encontrar a primeira coisa de todas. O que é o mais importante de tudo quando a gente abre a palavra e a gente vai ler a palavra? Então, vamos lá. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Tá lendo aí? No princípio era a palavra. Talvez aí esteja escrito verbo na sua tradução. Né? Mas a palavra grega é logos, que é o original, né? Mas a tradução é a mesma, que palavra ou verbo. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Meus irmãos, quando a gente fala da Bíblia, a Sagrada Escritura, é comum a gente dizer a Bíblia é a palavra de Deus. Tem até uma música, né? A Bíblia é a palavra de Deus, etc. E de fato, é correto a gente dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas, quando a gente fala da Bíblia como palavra de Deus, a gente pode escrever isso, né? Um papel para mim. Então a gente pode escrever isso assim, ó. Vamos ver se vai dar para vocês lerem, né? Bíblia. Dá para ver? A Bíblia é a palavra de Deus. E olha aí que tá escrito palavra de Deus com um P minúsculo. Tá vendo? Deu para ver? Mas existe a palavra de Deus com P maiúsculo. Ah, deu para ver. Eu olhei aqui. E a palavra de Deus com P maiúsculo é essa palavra aqui da qual João está falando. Essa palavra aqui é o próprio Deus. E aqui a gente está falando da segunda pessoa da Santíssima Trindade. A segunda pessoa da Santíssima Trindade se chama Palavra de Deus, é o Verbo Eterno. E então, se a gente vai lá para o versículo 14, a gente vê escrito assim: E a palavra se fez carne e veio morar entre nós, e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então a palavra de Deus, com P maiúsculo, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é a palavra de Deus com P maiúsculo. E por que é importante a gente perceber isso? É importante a gente perceber isso porque a palavra de Deus para nós, propriamente dita, ela não é um livro. Ela é uma pessoa viva, que está viva, que fala com a gente. Quando a gente fala da palavra de Deus, quando a gente ouve a palavra de Deus, a gente está escutando essa pessoa falar. Jesus Cristo vivo no meio de nós.
E na palavra de Deus, que é na palavra de Deus com P minúsculo, porque a Bíblia é verdadeiramente palavra de Deus, nós encontramos a palavra eterna de Deus com P maiúsculo. Porque a palavra é a autora da palavra. Deu para entender? Sem confusão na cabeça aí. A palavra com P maiúsculo é a autora, a grande autora da palavra com P minúsculo. E o P minúsculo aqui não é que diminuindo a palavra de Deus, não. O que a gente está dizendo aqui é aquilo que São Jerônimo disse. São Jerônimo dizia assim, e a gente encontra essa citação dele no Catecismo da Igreja Católica. Desconhecer as Escrituras é desconhecer o Cristo. Desconhecer as Escrituras é desconhecer o Cristo. E, meu irmão, minha irmã, como a gente católico desconhece as Escrituras? É engraçado, você sabe que alguém é filho de evangélico, de protestante, pelo nome da pessoa. Não é verdade? Você vê alguém que chama assim, Eliabe. Seu pai é pastor de que igreja? Você vê alguém... Porque, pergunto pra você, quem é Eliabe? Duvida aí alguém responder. Porque a gente desconhece as Escrituras. Oi? Sem olhar no Google. Sem olhar no Google, né? Porque a gente desconhece as Escrituras. Os nossos irmãos evangélicos, e aqui não é, estou falando no sentido pejorativo, não, estou falando para a gente aprender com eles mesmo. Eles reconhecem na Escritura, que aliás chegou até eles por causa dos católicos, a palavra de Deus. Chegou até eles, a Sagrada Escritura existe assim, do jeito que a gente tem, por causa de sangue de católicos que foi derramado. E a gente não conhece a Bíblia. A gente hoje tem Bíblia com capa dura, com capa de zíper, com capa rosa, capa do exército, capa azul, capa marrom. Tem Bíblia de tudo quanto é jeito e a gente desvaloriza isso. Outro dia, eu estava vendo um vídeo de uma missão, era uma missão protestante, inclusive, evangélica, em um país da Ásia, se não me engano. E naquele povo chegou a primeira vez um carregamento de Bíblias. E os missionários entregando para as crianças ali, para as famílias, e as pessoas chorando porque estavam recebendo pela primeira vez na sua Bíblia, na sua vida, a Bíblia na mão. E a nossa Bíblia fica lá na estante pegando poeira. Aberta no Salmo 90 para dar sorte. Isso não funciona, povo de Deus. Sabe por quê? Porque nós acreditamos não no poder do livro, simplesmente. Nós acreditamos no poder de uma pessoa viva, que nos fala se a gente lê o livro. Não se a gente deixa o livro na estante. A Bíblia não é um amuleto. A Bíblia é palavra da palavra. A palavra se fez carne e habitou entre nós. E ele nos falou, ele manifestou a sua glória. Então, por que eu estou falando isso? Porque a primeira coisa que a gente precisa ter para conseguir ler a palavra de Deus é a gente ter fé nela. E a gente crer que aqui, isso que você está pegando na sua mão é sagrado. E quando você lê isso aqui, você está lendo uma carta de amor de Deus para você. Tem... Isso quem diz é um autor protestante, inclusive também, Dietrich Bonhoeffer, que foi um mártir da igreja protestante, e ele dizia que nós devemos ler a Escritura como quem lê uma carta de amor pessoalmente escrita para mim. Que coisa linda! É assim que nós devemos ler a palavra, porque aqui nós encontramos a palavra de Deus. Nós, conhecendo a Escritura, conheceremos Jesus Cristo. Então, já que ele é o autor da palavra, tem algumas coisas muito importantes aí, né? Então, a palavra de Deus, a Bíblia,
né, a Sagrada Escritura, ela tem como que dois autores, né? Aliás, e aí vocês vão entender vocês vão compreender do que eu estou falando. O autor primordial da Bíblia é o próprio Deus. Ele é o autor de tudo que está aqui. Ele é o autor de cada uma das palavras. Ele é o inspirador de cada uma das palavras. E aqui a gente vê o que... E aí eu queria que... Pessoal, a gente vai abrir bastante a Bíblia, viu? Então, hoje menos até, mas nos próximos dias a gente vai abrir bastante a Bíblia, porque isso é importante, porque educa a gente a saber manusear a Bíblia. Então, eu queria que você abrisse lá na segunda carta de São Paulo a Timóteo, que é a primeira leitura da missa hoje, primeira leitura da liturgia de hoje. Olha que presente a providência de Deus nos deu. Vocês estão acompanhando aí? Estão anotando? Tá bonitinho? O pessoal dando boa noite ali, o pessoal entrando também. Então, segunda carta de São Paulo a Timóteo, ó, é lá no finalzinho da Bíblia, ó, a minha aqui, ó, como tá. Tá vendo? Eu tô aqui aberto nela. Capítulo 3, capítulo 3. Segunda carta, tá? São duas. A Timóteo, capítulo 3. Versículo... a gente vai pegar a partir do versículo 15, tá bom? Olha que coisa bonita que o Senhor nos diz aqui. Acharam? Vamos lá. Eu vou lendo aqui por causa do tempo, tá? Qualquer coisa anota aí e depois você acha a nossa Bíblia. Desde criança, conheces as Escrituras Sagradas. Paulo está falando aqui para Timóteo, um amigo dele, companheiro de missão, bispo da igreja nascente, e está dizendo, olha, desde criança conhece as Escrituras Sagradas, porque Timóteo foi educado segundo a lei judaica, conhecendo a Torá. E aqui a gente pode olhar a gente, né? Eu, na missa agora, há pouco eu dizia, eu pensava em mim aqui, desde criança eu conheço a Bíblia. Eu me lembro, eu tenho uma Bíblia em casa, Bíblia da criança, que depois eu dei para minha irmã. Eu ganhei aqui, sei lá, quando eu tinha 8 anos de idade. Eu me lembro dos meus pais lendo aquilo para mim. Mas veja só o que Paulo diz. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria, que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. É como se ele estivesse falando aqui pra gente, olha, vocês conhecem desde criança a Escritura. Mas, se lembrem disso, essa Escritura que você conhece desde criança, tem o poder de te comunicar a sabedoria, que conduz à salvação pela fé no Cristo Jesus. O objetivo da nossa leitura da Escritura é a nossa salvação, o nosso crescimento da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz isso aqui, ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aliás, deixa eu contar uma coisa para você. Você pode grifar sua Bíblia, viu? Isso não tem problema nenhum você fazer. E é até bom você fazer, pegar um marca-texto, uma canetinha colorida e tal, e grifar as passagens ali que te chamam a atenção. Eu tenho uma Bíblia lá, que eu ganhei quando tinha 15 anos de idade, que ela é toda rabiscada. Então, essa aqui dá dó, né? É 2 Timóteo 3. Do 15 ao 17. Isso mesmo. Então, veja o que está dizendo aqui. Toda Escritura é inspirada por Deus. O que significa inspirar? A gente pensa aqui no ar mesmo. Um sopro. Portanto, o primeiro autor da Escritura é o próprio Deus. Ele é o autor primordial da Sagrada Escritura. Ele é o autor principal, o autor essencial da Escritura.
é o autor primeiro. Então, o primeiro autor da Sagrada Escritura é o autor divino, é o divino autor da Sagrada Escritura. Então, é Deus. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas existe um autor humano também. Então, deixa eu escrever do outro lado aqui. Obrigado. Então, a gente pode falar em autor essencial ou autor primordial, que é Deus. Em um autor instrumental. E aí eu vou escrever a palavra aqui para vocês. Epístola é o mesmo que carta? É. Epístola é carta. O autor instrumental, ele se chama agiógrafo. E aqui a gente já está aprendendo umas coisas importantes aqui. Então, agiógrafo se escreve assim, ó, com H. Deu para ver? Focou? Então, o que significa isso? O que é agiógrafo? Agiógrafo é só a gente pegar a etimologia da palavra, né? Então, agio vem do grego hagios, que é santo, sagrado. E grafia, né? O escritor. Então, é o escritor sagrado. Agiógrafo significa isso. Escritor sagrado. Então, é a pessoa que escreveu. Então, por exemplo, aqui a gente está na carta a Timóteo. Quem foi que escreveu? São Paulo. São Paulo é o agiógrafo aqui nesta carta. Ele é o autor instrumental. Por que instrumental? É de quem Deus usou como instrumento para comunicar a sua palavra. Mas ele é o autor essencial disso aqui. Portanto, aí a gente aprende já um princípio muito importante, que é a inspiração divina das Escrituras. Ele é o autor das Escrituras. E exatamente por isso, daí vem um outro princípio, que é a inerrância. Então, se a gente colocar assim, ó, primeiro, inspiração. Quem sabe o próximo a gente faz com lousa, né? Tem lousa aqui, o próximo a gente faz com lousa. Segundo, inerrância. Oi? Flip chart é legal também. Tá vendo? Inerrância. Inerrância vem de erro, ou seja, inerrância bíblica. Pode colocar aí. Inerrância bíblica. É um princípio muito importante para a gente saber, antes da gente ler a palavra de Deus. Então, exatamente porque Deus é o autor primordial e essencial da palavra da Sagrada Escritura, Deus erra? Eu te pergunto. Deus erra? Não. Deus é inerrante. Então, se a Sagrada Escritura é inspirada por Deus, e não como uma inspiração qualquer, como ele te inspira a fazer alguma coisa que você pode depois fazer errado. Não, ele é inspirada como autoria de Deus. Então a Bíblia não tem erros. E a gente pode ficar seguro nisso. Portanto, a palavra de Deus é nosso guia seguro. Hoje no Salmo a gente dizia que aquele que ama vossa lei ao Senhor tem grande paz. Ou seja, caminha em segurança. Aquele que caminha conforme a Sagrada Escritura. Mas, e aí? Se a gente volta naquela passagem de Timóteo que eu li com vocês, que diz lá que o sol parou. Timóteo não, Josué, desculpa. Lá em Josué, quando fala que o sol parou de girar em torno da terra. E aí, onde é que entra a inerrância da Bíblia aí? Significa então que a terra é plana mesmo?
Aquele povo do YouTube tá certo? Não, para começar eles não estão certos, né? E aí a gente compreende para que serve a Escritura. Veja, e aí a gente volta aqui em Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de Deus estará capacitada e bem preparada para toda boa obra, para educar conforme a justiça, a santidade, para a nossa salvação. Não é para educar em astronomia. Não é para educar em história. Não é para educar em biologia. A Bíblia não é um livro de ciência. Ela não se propõe a isso. Portanto, ela não erra também nisso, porque ela não tem essa pretensão, entende? O que acontece é que Deus fala a nós usando linguagem humana. E a linguagem não são só as palavras, mas é também a cultura humana. Então, se a gente pegar aqui os dois autores da Sagrada Escritura, Deus e o agiógrafo, Deus entra com a mensagem divina, com a palavra divina. E o agiógrafo vai entrar com a cultura dele. E é fácil, a cultura, o jeito de escrever dele, e é fácil a gente perceber isso com crianças, por exemplo. Você que tem um filho em casa, se o teu filho te pergunta assim, mamãe, de onde vêm os bebês? Então, o que é que você vai explicar para ele? Você vai explicar a fisiologia do homem e da mulher e como acontece uma relação sexual? Para uma criança de 4 anos? Eu acho que não, né? Então você vai usar uma linguagem pedagógica, alegórica muitas vezes, simbólica. Veja, porque é assim que a gente aprende. E Deus, como Pai amantíssimo, como um Pai paciente, Ele ensinou o seu povo conforme aquilo que o seu povo podia compreender. Então, se a gente pega lá o livro do Gênesis, e aí uma coisa que frequentemente dá problema, né? Então, a criação. Então, para começar, eu não sei se você sabe, mas a gente tem 2 relatos da criação diferentes no Gênesis. Que são diferentes um do outro. E aí, qual que tá certo? Então tem aqui em Gênesis 1, e o outro começa lá em Gênesis 2, a partir da segunda parte do versículo 4. E aí? O que a gente faz? E aí, na escola, a gente aprende, eu aprendi, né? Que existe teoria da evolução, a gente aprende o que Darwin descobriu, e a gente ouve lá falar sobre Big Bang e tudo mais, e demorou milhões de anos para isso tudo acontecer, e aqui na Bíblia a gente lê que o mundo foi criado em 6 dias e no 7º dia Deus descansou. E aí? Então, a gente mergulha de fato no que a Sagrada Escritura, sem erro, quer nos ensinar. E a Sagrada Escritura não quer nos ensinar, ela não tem... Veja, não tem nenhuma pretensão aqui, Deus não quis isso, mostrar se o mundo foi criado em 6 dias ou em milhões de anos. Mas sim, quer nos dizer que Ele é o Criador de todas as coisas. E aí, quando a gente mergulha no sentido da Sagrada Escritura e vê quando é que foi escrito isso aqui, a gente percebe que haviam povos que cultuavam, por exemplo, o Sol e a Lua como deuses. E o Deus de Israel se revela como o Criador do Sol e da Lua. Percebe o profundo sentido disso? Agora imagina se para aquele povo
1000 e tantos anos antes de Cristo, Deus se revelasse e dissesse como é que foi a criação, segundo as categorias de ciência que a gente tem hoje. Aquele povo seria completamente incapaz de compreender. Deus se revelou pedagogicamente, conforme a história do povo, conforme a cultura do povo, conforme a capacidade de compreensão daquele povo. Então, a Bíblia é inerrante, porém, ela se propõe à nossa salvação. Isso não significa que, quando diz ali que, lá em Josué, por exemplo, que o sol parou, aquilo não seja inspirado por Deus. Não, aquilo também é inspirado por Deus. Mas o que é que se quer dizer com aquilo? Não é literalmente que o sol parou. Mas é que Deus é o Senhor do tempo. E até mesmo o tempo está sob o seu domínio. E Ele é capaz de tudo para cuidar do seu povo, e Ele deu a vitória para o povo de Israel naquela batalha que se conta ali. É isso que se narra ali. Não é se o sol gira em torno da terra ou a terra gira em torno do sol. Entende? Então aí a gente compreende o que é o princípio da inerrância bíblica. Então, do princípio da inspiração bíblica, da inerrância bíblica, vem a autoridade da Bíblia sobre nós. Então nós lemos a Bíblia de fato como palavra de Deus. Seguramente ancorados nela como palavra de Deus. Então deu para entender o que eu estou dizendo? Isso, a Bíblia é incapaz de errar, inerrância, é isso mesmo. Então deixa eu olhar aqui os comentários de vocês. Pessoal, podem trazer perguntas aí, tá bom? O pessoal está compartilhando aqui. Então vamos para frente. Então tudo bem. Então aqui a gente, a partir disso, a gente tem aqui as bases para a gente, primeiro, ter fé na Sagrada Escritura. Mas então, como é que a gente encontra o sentido da Sagrada Escritura? Então, primeiro, existem dois tipos de sentido, por assim dizer, da Sagrada Escritura. E deixa eu aproveitar e indicar um documento da igreja para vocês. Eu falei que no começo eu mostrei a Dei Verbum, né? E a Verbum Domini. Tem um outro documento que é muito bom. Na internet vocês acham tudo isso, tá? A gente não ganha nada das editoras, não ganha comissão. Na internet tem a Dei Verbum, a Verbum Domini, e esse outro que eu vou dizer também, que é um documento da Pontifícia Comissão Bíblica chamado A Interpretação da Bíblia na Igreja. Então, ali dá para aprender bastante coisa também. Aqui não é aula de teologia, eu não sou biblista, né, para começar, então eu nem me proponho a dar uma aula de teologia bíblica, mas aqui a gente dá princípios para que você consiga ler a Bíblia na sua casa. Você que é catequista, consiga ler a Bíblia e explicar para os seus catequizandos, catequistas de crianças, de crisma, de adultos, né? Você consiga escutar a palavra de Deus na Santa Missa e compreender aquilo, né? Então, vamos lá. Então, a gente pode encontrar na Bíblia dois tipos de sentido. O primeiro deles é o sentido literal da Sagrada Escritura, que não é ler a Bíblia literalmente no sentido fundamentalista que eu estava dizendo. Não é isso. O sentido literal é aquele que nós encontramos quando nos colocamos naquele tempo, naquele lugar, naquele autor, naquela cultura. Então, por exemplo, nós lemos aqui esse trecho da carta de Timóteo, da carta de São Paulo a Timóteo. Então aqui, para a gente encontrar o sentido literal dessa passagem, nós temos que nos perguntar o que São Paulo quis dizer a Timóteo. Ou se a gente pegar, melhor ainda, né, uma das cartas às comunidades de Paulo, a carta aos Coríntios, tão conhecida. Então, para a gente compreender, né, então vamos pegar uma passagem aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 11. Então, é bom que a gente vai manuseando a Bíblia.
1 Coríntios 11. Então, se a gente pegar ali o versículo, a partir do versículo 17 até o 34, a gente não vai ler tudo isso, mas só para a gente entender o que é o sentido literal da Sagrada Escritura. 17 até o 34. Aqui a gente encontra a narrativa de Paulo da última ceia, da instituição da Eucaristia. Então, por que é que Paulo quis narrar a instituição da Eucaristia na sua carta aos Coríntios? Então, tem aqui toda essa passagem, mas veja. Paulo recebeu notícias aqui da comunidade de Corinto. Então, ele escreve assim, primeiro, a partir do versículo 18, ouço dizer que quando vos reunis como igreja, têm surgido dissensões entre vós. E em parte acredito. É necessário que haja até divisões entre vós para que se tornem conhecidos os que dentre vós são comprovados. De fato, quando vos reunis, não é para comer a ceia do Senhor, pois cada um se apressa em comer a sua própria ceia. Enquanto um passa fome, outro se embriaga. Então, meu Deus, do que é que Paulo está falando aqui? Como é que a gente vai entender a mensagem de Deus para nós aqui? Como é que eu vou tirar uma mensagem daqui para a minha vida? Então, eu não vou conseguir tirar uma mensagem para mim se antes eu não entender qual é a mensagem para aquela comunidade de Corinto. Então, para eu encontrar o sentido literal, e aí daqui a pouco a gente vai ter algumas perguntas aqui que a gente vai fazer para isso. Então, de onde Paulo está falando? Em que momento da história de São Paulo se está aqui? Onde ficava Corinto? Qual era a importância daquela cidade? Importância socioeconômica? Quem eram essas pessoas aqui que faziam parte da comunidade cristã de Corinto? O que é que motivou Paulo a escrever isso aqui? Entende? E aí a gente compreende a essência da mensagem. Isso é o sentido literal das Escrituras. Não é simplesmente ler e interpretar ao pé da letra. Isso é o sentido literal. Depois, existe o sentido espiritual da Escritura. Que a gente pode falar, na verdade, de sentidos espirituais das Sagradas Escrituras. Então, o que é o sentido espiritual da Sagrada Escritura? É aquilo que está por trás da letra. Aquilo que está por trás daquilo. Aquilo que o Espírito Santo quer dizer à igreja de todos os tempos. Através daquela passagem. Então, existem 3 sentidos espirituais reconhecidos pela igreja. O primeiro deles é o sentido espiritual alegórico. Então, o sentido alegórico da Escritura, ele revela o significado espiritual profético da história da Bíblia, de uma passagem, de um símbolo bíblico. Então, ele mostra, através desse sentido alegórico, o Espírito Santo nos mostra, e a igreja nos ensina, que por trás de algo existe uma mensagem que está além. Isso na própria Bíblia a gente encontra. No Novo Testamento a gente encontra leituras assim do Antigo Testamento. Jesus faz isso. Paulo faz isso. Então, quando é que Jesus faz isso? Por exemplo, quando ele fala de si mesmo, se comparando à serpente levantada no deserto. E compara a serpente levantada no deserto, para as quais as pessoas que tinham sido pecadas por cobras iam morrer, olhavam e eram curadas, aquela serpente de bronze, a ele, ao Filho do Homem que é levantado, crucificado, glorificado, que nos cura, que nos salva. Veja, ali aquela serpente de bronze era só uma serpente de bronze. Mas espiritualmente, alegoricamente, aquela serpente de bronze era Cristo, glorificado na cruz. E tantas outras passagens.
Isso nós encontramos de modo especial nos Santos Padres. O que são os Santos Padres? Não é o Santo Padre Pio. Não é outro padre que seja santo. Ou também chamados assim, padres da igreja. Que não é o Padre Christopher, o Padre Wilson e o Padre sei lá qual. Não. Padres no sentido de pais. São os pais da doutrina da igreja. Nos primeiros séculos, percebe uma coisa, olha que coisa linda a gente percebeu o seguinte. A Bíblia, ela nasce da tradição da igreja. Não havia povo de Deus. Não tinha, quando o anjo Gabriel foi lá visitar Nossa Senhora, não tinha um repórter gravando. Não tinha alguém com um bloquinho de notas. Não. Isso foi transmitido oralmente por Cristo. Veja, as palavras e atos de Cristo foram testemunhadas pelos apóstolos que contaram às suas comunidades. Aquilo foi assimilado, depois foi escrito. E no final do Evangelho segundo João, se diz assim que se fossem escrever tudo aquilo que Jesus disse e fez, não caberia em todos os livros do mundo. Então, imagina se você tivesse testemunhado os atos de Cristo. Você não ia falar disso o tempo todo. Agora imagina se você não tivesse conhecido Cristo, mas tivesse conhecido São Pedro. Imagina. Tivesse conhecido os apóstolos. Ouvido aquilo que eles contavam de Jesus. Imagina como que os apóstolos falavam de Jesus. Sabe, quando você se reúne na sua família, você começa a contar do seu bisavô, a sua avó começa a contar do pai dela. Se é assim, imagina com Jesus como que era. Então isso foi transmitido oralmente, e é a sagrada tradição, que foi escrita pelos padres da igreja. Então, por exemplo, Clemente. Se a gente pega os primeiros papas da igreja, Pedro, Lino, Cleto, Clemente conviveu com São Pedro. Imagina quanta coisa que aquele homem escutou de São Pedro. Percebe que coisa linda? Então, tudo isso eles escreveram. Nós temos as cartas desses padres da igreja. Então, até ali, o século VII, VIII, ainda está no período dos santos padres. Então, isso foi reunido depois por Santo Tomás de Aquino. Nisso aqui, ó. Catena Áurea. Olha aqui que Santo Tomás fez. Está vendo a grossura disso aqui? Ó? Isso aqui é o volume do Evangelho de Mateus. Ele pegou os santos padres, os comentários deles sobre os evangelhos e organizou, conforme os versículos, capítulos, como se fossem todos eles escrevendo um livro só. Então, se eu abro aqui, ó, eu abri aqui, por exemplo, no capítulo 8º de Mateus. Então, tem aqui uma frase de São Jerônimo, depois outra de São João Crisóstomo, depois outra de São Jerônimo, depois outra de Santo Agostinho, depois Crisólogo, Orígenes, e vai costurando. E aqui nós encontramos muito esse sentido alegórico das Sagradas Escrituras, que foi encontrado pelos Santos Padres. Entende? E é claro que isso é difícil da gente encontrar sozinho, né? Por isso que a gente precisa do ensino da igreja. Depois, o segundo sentido espiritual das Sagradas Escrituras é um sentido moral, ou chamado tropológico, mas moral, melhor. Então, o que é esse sentido moral? É fácil perceber. É como que aquelas ações do povo aquela história do povo de Deus, as palavras de nosso Senhor, os textos apostólicos, enfim, nos ensinam os atos virtuosos que nós temos que praticar na nossa vida e aqueles atos viciosos que nós temos que deixar. É isso. É aquilo que nos impulsiona para amar. Esse é o sentido moral da Escritura. É mais do que uma lição de moral, no sentido que se diz hoje. É aquilo que o texto nos impulsiona a viver na prática, na nossa vida. Depois, no terceiro sentido espiritual, nós temos o sentido
anagógico. O sentido anagógico é aquele que nos leva a vislumbrar já, aqui agora, através da Sagrada Escritura, a realidade eterna, a glória celeste. Então, mostra-nos como um incontável número de eventos contidos na Bíblia prefiguram a nossa união final com Deus na eternidade. Leva-nos a contemplar o nosso destino, aquilo que nós seremos no céu. E assim nos fortalece na esperança. Né? É bem bonito que existe uma relação desses três sentidos espirituais com as virtudes teologais. No sentido alegórico, nós temos fortalecida principalmente a virtude da fé, no sentido moral, a virtude da caridade, e no sentido anagógico, a virtude da esperança. É lindo isso. Né? Percebe como é mais do que abrir a Bíblia assim, ó, vou rezar para o Espírito Santo e abre a Bíblia e pronto, é isso que eu tenho que viver? É mais do que isso. Então, tendo entendido aí, né, o sentido literal e os sentidos alegóricos da Sagrada Escritura, então agora a gente vai ter alguns critérios, finalmente, para a gente conseguir fazer esta reta leitura e interpretação da Bíblia. Então existem 3 critérios que são dados pelo Catecismo da Igreja, pelos documentos da Igreja. Então, o primeiro critério, para eu abrir uma passagem da Bíblia e conseguir compreendê-la corretamente, interpretá-la corretamente, e aqui eu estou lendo porque estou lendo literalmente o que está no Catecismo. Então é prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade da Escritura inteira. A Bíblia tem 73 livros. 46 no Antigo Testamento e 27 no Novo. Que tem autores diferentes. Às vezes vários autores em um único livro. Autores agiógrafos. Mas existe um único autor divino de toda a Escritura. Portanto, existe uma unidade da Escritura. Então, se eu pego um versículo e leio sem unidade com o sentido todo da Escritura, eu posso tirá-lo do seu sentido. Depois, o segundo critério. Depois da unidade da Escritura. Ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Então, conforme a Sagrada Tradição, conforme aquilo que os Santos Padres interpretaram. Depois, terceiro critério, estar atentos à analogia da fé. Ou seja, eu não posso interpretar a Sagrada Escritura diferentemente daquilo que a nossa fé nos ensina, diferente do que a gente reza no creio. Significa que a minha interpretação está errada. Diferente dos dogmas da fé, das verdades de fé que a gente aprende. Então, agora, eu vou dar 5 perguntas fundamentais que vocês podem fazer para entender um texto bíblico. E aqui a gente está voltando naquele sentido literal. Então, a primeira pergunta. Vocês estão conseguindo acompanhar? Só perguntando aqui, anagórico. Tem 2 diferentes, né? Então tem, aliás, 3, né? O alegórico, o moral e o anagógico. O anagógico é aquele que se refere à eternidade. Se refere ao céu, às coisas últimas, ao encontro final da igreja com o Cristo. Então, é isso, o sentido anagógico. Então, agora, voltando ali no sentido literal, como é que a gente vai compreender, então, o que é que aquele autor sagrado, inspirado por Deus, estava comunicando, como palavra divina? Então, é importante a gente fazer 5 perguntas para entender o texto bíblico. 5 perguntas. Veja, aqui é modo bem didático mesmo.
Então, primeira pergunta. Quem? As 5 perguntas vão ser palavrinhas assim, tá bom? Quem? Pode ser. Então, quem? O que é o quem aqui? Quem? No sentido dos personagens, ou seja, quem tá aqui, né? Então, tem ali um texto que é, por exemplo, Jesus está falando com alguém. Então, quem é que está ali? Quem são os personagens? Então, está Jesus, está os fariseus, está os discípulos, está a multidão. Então, temos 3 tipos de personagens aqui. Quem são essas pessoas? O que elas significavam? O que são os fariseus? A gente lê tanto fariseu. O que é um fariseu? Então, o quem é... Tem a primeira parte ali, os personagens. Depois, ainda no quem. Quem escreveu? Quem é o escritor daquilo? Mais do que o nome da pessoa, né? De onde ela era? Era grego, era judeu? Era novo, era velho? Quem é aquela pessoa que estava escrevendo? Ou aquela comunidade? Depois, para quem estava sendo escrito aquilo? Quem era o destinatário daquilo? E não somente das cartas, veja só. Dos evangelhos também. A gente também tem que entender o destinatário. Porque os evangelhos foram escritos para comunidades específicas, que viviam situações específicas. E por isso as diferenças entre os 4 evangelhos. Então, o quem? Nos personagens, no escritor e no destinatário. Então, primeira pergunta, quem? Percebe que as perguntas aí vão se multiplicando, se dividindo assim. Depois a segunda pergunta, o quê? O que, primeiro, o que é dito? O que é que está sendo dito? Né? E aqui vai desde o significado das palavras até o significado da mensagem mesmo. Ou seja, compreender o que é que está sendo dito. Depois, o que é que está acontecendo também, né? Naquele momento histórico. O que está acontecendo ali para aquela carta, naquele momento que a carta está sendo escrita. Né? O que causou esse discurso? Né? O que causou aquele acontecimento? Tudo dentro do quê? Depois, o que aparece ali no texto do ponto de vista dos sentimentos, das emoções, os sentimentos dos personagens, tudo no quê? Também os sentimentos que são despertados em mim. E o que este texto me chama a viver? O que ele desperta em mim? Terceira pergunta. Quando? E o quando aqui de 2 formas. Quando isso ocorreu, o que está sendo contado ali ocorreu. E quando o texto foi escrito. Percebe? São 2 coisas diferentes. Então, quando? Né? Quando isso ocorreu e quando o texto foi escrito. São 2 coisas distintas. Então, por exemplo, a saída do povo de Deus do Egito. Quando isso ocorreu? Agora, quando foi escrito? Será que tinha alguém lá anotando na hora? Não. Né? Então é muito importante entender quando ocorreu e quando foi escrito, porque quando foi escrito nos faz entendermos por que foi escrito naquele tempo. Que é depois uma das perguntas também, mas vamos lá. 4ª pergunta. Onde? Então, quem, o que, quando, onde? 4ª. Então, primeiro onde, a gente olhando para o texto mesmo aqui, para o texto físico. Onde começa e onde termina a passagem? Isso é muito legal a gente entender. A gente tem uma palavrinha que chama perícope. Perícope, né? O prefixo peri, né? O entorno, né? A gente pensa numa delimitação.
Então, a perícope é uma passagem com começo e fim. Né? Então, às vezes a gente está lendo, por exemplo, um texto, o Evangelho do dia, mas ele tem um antes, ele não começa ali. Aquela passagem começa antes, e é muito legal a gente ler antes, para a gente entender de onde está vindo aquele texto, e se não terminou ainda, onde é que termina. Então, onde começa e termina o texto, a perícope. Depois, onde a cena acontece. E aí a gente pode usar até mapas. A gente tem um mapa, por exemplo, da Galileia no tempo de Jesus. E Jesus, ele fica perambulando de um lado para o outro, né? E aí a gente vê para onde que ele foi, onde que ele vai. O mapa das viagens de Paulo. As viagens missionárias de Paulo. Onde é que está acontecendo? E o onde não é só onde fisicamente. Onde, como eu falei lá de Corinto. O que era Corinto? O que Corinto significava? O significado social naquele tempo, daquele lugar, o significado econômico, o significado teológico também daquele lugar para aquele autor. Então, por exemplo, Jerusalém tem um significado muito importante em Lucas. Né? Qual é esse significado? Onde a cena acontece, às vezes, para onde estão indo também, né? Jesus aparece caminhando. Para onde que ele está caminhando? Para onde que ele está indo, afinal? Depois, onde o texto foi escrito? Né? Então, a cena acontece lá em Cafarnaum. Mas o texto foi escrito em Cafarnaum? Depois, e aqui eu pulei uma, né? De onde os personagens vieram e para onde estão indo? Né? Estão vindo de onde, estão indo para onde? Então, quinta pergunta. Por quê? Então, por quê? Por que esse texto foi escrito? Então, o autor sagrado, o hagiógrafo, não tinha nada para fazer e resolveu escrever? Ou então, ele acordou de manhã e Deus veio lá e inspirou ele, falou, agora eu vou te usar para escrever. Né? Não, existe uma motivação. Por exemplo, as cartas de Paulo. Paulo, ele é o que se chama um escritor ocasional. Opa. Paulo, ele é um escritor ocasional. Ou seja, ele não escreve simplesmente porque ele teve uma ideia. Ele escreve porque havia algum problema naquela comunidade que precisava ser resolvido. E aí ele escreve uma carta para lá. Ou ele queria incentivar aquela comunidade para alguma coisa, enfim. É por causa da ocasião. Então, a partir daquela ocasião, Deus o inspirava. Isso é legal, porque muitas vezes a gente... E o fundamentalista, ele enxerga a escritura assim, né? Como se fosse uma psicografia. Então tá lá o autor, então de repente baixa e ele começa lá a escrever. Né? Não é assim. Como se fosse ditado palavra por palavra. Não é assim o texto bíblico. Não. Ele é inspirado por Deus, mas conforme aquilo que o autor estava vivendo. Então, há aquilo que acontece, né? Aquilo que motivou o texto a ser escrito. Então, por que o texto foi escrito? Depois, por que esse elemento aparece? Então, às vezes aparece um elemento ali, um símbolo, enfim, por que apareceu isso? E por que acontece isso? Por que aconteceu isso aqui agora? Né? Então, essas 5 perguntas vão nos ajudar a encontrar o sentido literal da escritura, para a partir do sentido literal, encontrar o sentido alegórico, o sentido moral e o sentido anagógico. O sentido espiritual mais frequente da gente encontrar é o sentido moral. Né? E a gente geralmente quer ir direto para o sentido moral. Né? Então, o que eu quero viver com isso aqui? Mas, a partir desse sentido literal, com essas perguntas, a gente consegue compreender melhor e adquirir melhor aquilo que Deus quer me falar. Eu fico batendo aqui, tem o microfone aqui, né? Deixa eu ver se tem perguntas aqui de vocês. Ah, o pessoal está escrevendo aqui. Então, por fim, eu sei que já está tarde já, né? Então, por fim, eu sei que tem várias listinhas hoje, né?
Várias listinhas. Então, existem, né? Então, quer dizer, então, que a gente vai precisar sempre fazer toda uma análise da Bíblia para a gente compreender. E aí, eu nunca mais vou ler a Bíblia, então. Não, calma. Calma. Tá parecendo muito complicado? Então, calma. Vamos simplificar a coisa. Então, existem 6 níveis de leitura da Bíblia. Quanta lista, né? Tá parecendo... Então, 6 níveis de leitura da Bíblia. O primeiro nível é o nível da oração. A gente pega aquele texto bíblico, o Evangelho do dia, para a gente orar em cima dele. É aquilo que a gente chama de Lectio Divina. Deixa eu escrever aí. Alguém vai escrever. Lectio Divina significa leitura divina. É a leitura orante da palavra. Então, é L-E-C-T-I-O. Lectio. Em latim. Então, como é que se faz a Lectio Divina? Então, primeiro, lendo com atenção, pede o Espírito Santo, depois lê com atenção o que o texto diz em si mesmo. Então, sim, aí eu posso usar esses instrumentos aí. Depois vem a meditação, ou seja, o que o texto diz para mim. Depois a oração, o que eu quero dizer para Deus a partir daquele texto. Depois, sim, eu tiro um sentido para a minha vida. Então, isso é a Lectio Divina. Depois a gente volta melhor nisso. Depois, o segundo nível, o nível litúrgico. Aí vem a leitura da Sagrada Escritura na missa, num batizado, enfim, na liturgia em geral. E aí a explicação numa homilia. O nível litúrgico, ele tem a função principalmente de fazer a gente entrar naquele mistério que está sendo celebrado. Mais do que explicar o texto em si. Porque a liturgia, ela celebra acontecimentos. Então, por exemplo, na Vigília Pascal. Então, a gente entra naquela história, a gente está ali. Então, esse nível litúrgico de leitura da Bíblia, e a homilia principalmente, faz o povo entrar naquele mistério. Mais do que explicar coisas, explicar exegese bíblica, etc. Né? Depois o terceiro nível, o nível catequético. Do ensino. Quarto nível, nível querigmático. Que é na pregação. Pregação da palavra. Fora da catequese. Então, o nível querigmático, ele tem a função de levar as pessoas a um encontro com Deus a partir da palavra. Que transforme as suas vidas. E aí depois, os níveis 5 e 6, que vem o estudo propriamente dito, que vai dar um instrumental para que os níveis anteriores sejam de mais qualidade. Então, depois vem o nível teológico, de leitura da Bíblia. O que é o nível teológico? Eu leio um texto bíblico, encontro ali algum tema, alguma categoria teológica. Então, por exemplo, salvação. Então, eu vejo lá em Lucas, Jesus dizendo para Zaqueu, hoje a salvação entrou nessa casa. Então, a partir daí, o teólogo vai se perguntar e refletir, o que é salvação? O que é necessário para a salvação? Usando outros textos, etc. E, por fim, o sexto nível é o nível exegético, que é a partir das ciências, então, arqueologia, ciência literária, ciência histórica, encontrar aquilo que está por trás do texto. Né? Então, o nível teológico, exegético, ele vai ser um instrumental nos níveis anteriores. Mas eu não digo que todo mundo tem que ser teólogo ou todo mundo tem que ser um exegeta. Eu não sou exegeta. Né? Mas o quinto e o sexto nível dão mais qualidade à nossa oração, mais qualidade à nossa participação na liturgia, mais qualidade à nossa catequese, mais qualidade à nossa pregação. Então, na pregação, por exemplo, eu uso instrumentais da teologia e da exegese, mais da teologia, né? Então, o que a gente vai ter aqui é um instrumental para nós, na nossa oração pessoal,
na nossa participação na liturgia, no nosso ensino, a gente conseguir mergulhar mais profundamente na palavra de Deus. É isso. Se a versão Ave Maria para estudo é interessante para aprofundar estudos ou você prefere de Jerusalém? Pessoal, estão perguntando ali de... Então, a Débora falando, falará novamente sobre esses níveis? Sim, a gente vai voltar nisso, tá? Mas... A Gilmara colocou aqui. A Gilmara colocou ali, ó. Então, oração, litúrgico, catequético, querigmático, o quinto é teológico, tá? O correto. Então, a Bruna está perguntando ali sobre as versões da Bíblia. Então, uma coisa bem importante até. Então, a gente já está terminando, tá, pessoal? Vou dar um segredo para vocês. Se você pegar a sua Bíblia, eu vou pegar aqui a de Jerusalém, vai? Então, você pega essa aqui. Aqui está escrito edições CNBB. Então, é óbvio que é uma Bíblia católica, né? Então, por que é importante isso que eu vou dizer agora? Porque a Bíblia dos nossos irmãos evangélicos protestantes, ela tem 7 livros a menos. E depois a gente pode entender por que isso. Né? Além disso, a tradução do texto bíblico não é aprovada pela igreja. E, muito menos, as notas de rodapé que estão ali, as explicações. Tem coisas ali conforme a teologia protestante, não conforme a teologia católica. Então, é muito importante que nós tenhamos uma Bíblia católica. Então, como é que eu vou saber se a minha Bíblia é uma Bíblia católica? Então, eu vou ali nas primeiras páginas da minha Bíblia. Então, você vai virando a sua Bíblia ali, as primeiras páginas. Então, vai ter, no comecinho da sua Bíblia, deixa eu achar na minha aqui. Vai ter um lugar que vai estar escrito imprimatur, que quer dizer imprima-se. Ou, às vezes tem os dois, nihil obstat, ou seja, nada contra. Então, cadê? Embaixo. Aqui. Então, temos, por exemplo, essa aqui, a Bíblia Edição Pastoral. Então, tem aqui, escrito aqui embaixo, aqui assim. Dá pra ler? E tem a assinatura aí de um bispo. Sempre de um bispo. No caso aí tá Dom Luciano Mendes de Almeida. Então, imprimatur quer dizer imprima-se, ou seja, está dando o aval para que aquilo seja impresso. Acharam aí o imprimatur? Acharam, né? Dá para ler ali. Ou então é nihil obstat. Nihil é N-I-H-I-L. Então, se não tiver isso, significa que a sua Bíblia não é católica, adquira uma Bíblia católica para o seu estudo da Palavra de Deus. Então, não vai ter lá, por exemplo, os 2 livros dos Macabeus, não vai ter o livro da Sabedoria, Eclesiástico. Sim, a Bíblia da Ave Maria também é uma boa tradução. E tem a versão de estudos. Isso, ótimo. Né? Então, aqui eu vou usar essa aqui, da CNBB, tá? Para os textos, sempre. Mas você pode usar a Bíblia católica que você tiver na sua casa. Essa aqui eu indico muito, tá bom? Outras dúvidas aí? Então, pessoal, agora... Não. Então, e agora? E para a semana que vem, o que a gente vai fazer? Então, para a semana que vem, eu quero fazer um convite para você. Um convite. E, ao mesmo tempo, um desafio. Então, tá vendo aqui que eu tenho... Aqui, esse aqui que é do Evangelho de Marcos, esse aqui também que é do Evangelho de Marcos. Eu não trouxe à toa. Nós vamos começar, né, a gente não vai ainda entrar no Evangelho de Marcos semana que vem, mas nós vamos começar isso, lição de casa. A Melissa colocou ali. Nós vamos começar uma leitura dos Evangelhos. Não vai ser aqui uma aula, né? Vão ser encontros, né? Porque eu não sou professor de teologia bíblica, mas a gente tem algum conhecimento. O que dá pra gente partilhar aqui. Então vai ser uma... A TEB também pode ser, TEB também serve, tá? Tem a Bíblia do Peregrino, que é boa também.
Então a Vivi está perguntando ali, como surgiu essa diferença das Bíblias? Então a gente chega lá, tá bom? É uma longa história para a gente contar agora em 7 minutos, até dar 10 horas. Então, assim, semana que vem, o que a gente vai falar sobre semana que vem? A gente vai entrar um pouquinho, Sociedade Bíblica do Brasil. Não, minha irmã. A Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil, geralmente, né, tem uma aí que foi feita em parceria com a Igreja Católica, impressa pela Sociedade Bíblica do Brasil, mas, em geral, é uma Bíblia protestante, tá? Então é só olhar ali se tem um primato, ou procura, por exemplo, o livro do Eclesiástico, ou Macabeus, ou Sabedoria, e você vai ver que não tem, tá? Então... Jerusalém está na página 3. Obrigado, Roberto. Então, a gente vai entrar um pouquinho, a gente vai dar uma introdução sobre a história da Bíblia, tá? A história da Bíblia, para depois a gente entrar nos evangelhos. Então, você já leu um livro inteiro da Bíblia, assim, ó? Vou começar a ler o livro e ler o livro inteiro? Então, eu quero fazer esse desafio para vocês. Para a gente começar pelo Evangelho segundo São Marcos. Por que Evangelho de Marcos? Porque ele é isso aqui, ó, povo de Deus. Olha só, eu vou pegar aqui. Olha o que é o Evangelho de Marcos. É isso aqui. Só. Tá vendo? Então, vamos ver quem consegue ler para semana que vem. Se não, começa. Tá bom? Então, perguntando aqui se ela pode assistir mais tarde. Pode assistir mais tarde? Pode. Vai ficar aí. Tá? Então... convido você a ler o Evangelho segundo São Marcos, né? Porque aí você vai se acostumar com isso e vai começando a se fazer essas perguntas. Você vê que provavelmente na sua Bíblia tem uma introdução aí que pode te ajudar, né? Então você vai começar a ler de um jeito diferente, ler de fato como palavra de Deus, como quem tem fé, mas também fazendo essas perguntas que vão te ajudar a compreender melhor o texto bíblico. Isso, foi depois de Lutero, isso mesmo. Né? Lá depois do século XVI. Mas, enfim, depois a gente entra melhor nisso. Então, pessoal, daria pra gente ficar muito tempo aqui conversando sobre a palavra de Deus, porque é muito bom a gente partilhar essas coisas, né? Mas a gente fica por aqui hoje. Obrigado por vocês que partilharam com a gente. Enfim, muito bom mesmo estar com vocês sempre, tá? Então, espalhem. Espalhem aí. O vídeo vai ficar salvo, tá? Então você pode mandar para as pessoas, né? Depois você pode voltar aqui se tem alguma coisa que você quer escutar de novo. Mas convidem para a semana que vem. Então, toda sexta vai ser a nossa sexta bíblica. Então, Neuza, Deus abençoe. Um abraço pessoal da Nossa Senhora Aparecida. Francisca Costa, um abraço para você. É minha tia. Minha tia Mônica também. Então, um abraço pessoal do Ceará, viu? Então, obrigado para vocês, que Deus abençoe. Vamos rezar uma Ave Maria, por fim. Diz a palavra assim que Nossa Senhora escutava tudo e guardava todas as coisas em seu coração. Então, que nós sejamos assim também diante da palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um abraço para vocês. Tem aí umas perguntas. Pessoal, as perguntas a gente responde semana que vem, tá bom? Então, quem tá entrando agora, Raul, vai ficar salvo aí, tá bom? O pessoal que tá entrando agora. Então, até semana que vem, sexta que vem, 8h30 da noite, estamos de volta com a nossa Sexta Bíblica. Um abraço.